As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre futuros. Mais precisamente sobre desdobramentos das inovações e transformações digitais que estão acontecendo hoje e o que a gente pode vislumbrar a partir disso para daqui a 10, 20 ou 50 anos. E não importa a área que você atua, a única certeza que a gente pode ter é que ela vai mudar, e cada vez mais rápido. A minha pergunta então é a seguinte: o que você está fazendo hoje para se preparar para o futuro? Ouvir esse episódio já é um passo legal que você pode tomar nessa direção, porque a gente vai bater um papo agora com um cara que sabe muito sobre o tema. Ele é professor global, escritor, roboticista e eticista de IA, que defende uma perspectiva ética da inteligência artificial. Apresenta o programa O Imponderável todo sábado às 11h30 da noite na Record News. É membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro em Paris e da World Future Society em Chicago e autor do recém-lançado Pensando o Impensável, como sobreviver a um presente caótico e preparar-se para um futuro promissor. Gil Giardelli, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como você está? Tudo bem? Olá, Yuri. Uma honra estar aqui com vocês. Um prazer estar no nosso lab aqui de inovação. E essa abertura é fantástica. O futuro já chegou, como diz um professor na década de 70, só está mal distribuída. Perfeito. Eu não lembro... Bom, primeiro, parabéns, Gil, que eu estava falando em off para você agora, eu terminei o seu livro ontem, né? Ele foi lançado agora dia 13 de junho, né? Eu li super rápido, mas, cara, gostei demais, muito bom. E até eu não lembro se eu já comentei isso com você antes, talvez eu até já tenha, mas eu assisti uma palestra sua em 2017, na minha primeira semana aqui na Firjan, e ela influenciou muito positivamente o meu trabalho aqui dentro. Depois a gente chegou a fazer alguns eventos juntos, né? Inclusive uma live sensacional no Aquário Casa Firjan com a Luísa Helena Trajano, em 2020. Então, estou muito honrado e agradecido por estar gravando essa conversa com você agora. A honra é minha, Yuri. Eu acho que para um professor o melhor presente que ele tem é quando escuta que, né, no caso você não foi meu aluno, você foi um parceiro ali de trabalho, que eu pude mudar um pouquinho assim o olhar. Isso é fantástico. Muito obrigado. E obrigado por ler o livro, né? Com certeza. Com certeza, não, eu que agradeço. Bom, antes de seguir para a nossa conversa, 2 recados rápidos para você que está ouvindo. Primeiro, não deixe de seguir ou favoritar esse podcast no seu streaming preferido, para ficar por dentro de todos os novos episódios. E se gostar da conversa, ajuda muito se puder avaliar esse podcast com 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcast, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. E se você quiser concorrer a uma edição do livro Pensando o Impensável, autografada pelo Gil, basta enviar um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast, dizendo que quer participar do sorteio. Vale mensagens até uma semana depois da publicação desse episódio e logo em seguida a gente entra em contato com o vencedor ou vencedora pelo e-mail para combinar o envio. Mas agora sim, voltando aqui para a nossa conversa, Gil, eu queria começar falando um pouquinho da importância da literacia e estudos de futuros. No livro você comenta que o Brasil é o único país entre as grandes potências que não tem uma cadeira sobre futuro ligada ao governo. E aí você até fala que os Estados Unidos têm isso desde 1929. Então, assim, eu queria que você falasse, a nível empresarial, qual que é o nosso contraste nesse sentido frente às empresas das grandes potências e o que falta para fomentar e implementar a literacia e os estudos de futuro nas empresas brasileiras? Poxa, Yuri, primeiro é um pouquinho da história, né? No segundo mandato do presidente Roosevelt, ele cria uma cadeira de estudos do futuro que fica, né, em cima do guarda-chuva de inovação. Essa cadeira hoje é ligada ao Pentágono. Um dos grandes nomes dessa cadeira foi o professor Lick, que criou o documento Rede Galáctica, que seria depois a ARPANET, a Web 2.0 e agora só a Web 3. E o objetivo dessa cadeira, independente de quem ganha eleições lá, sejam democratas ou republicanos, é um pensamento de futuro com uma isenção sem que lado político está. Isso fez com que, né, o século XVIII foi um século germânico, alemão, né, Humboldt e todos aqueles pensadores. Depois nós tivemos no século XIX a Grã-Bretanha, no século XX tivemos, né, a liderança americana, e agora estamos vendo um século asiático, né, que é uma liderança chinesa, seja em patentes registradas mundialmente nos últimos anos, seja em citações e produções de trabalhos acadêmicos de nível A. Mas por que isso aconteceu? Lá em 77, né, e também em 87 é feita uma reunião na China e se cria uma cadeira de estudos do futuro.
para entender como que a China se posicionaria. E eles criam até, né, logo depois, na década de 90, o projeto China 2025, e realmente eles estão conseguindo dar esse passo à frente e ser essa liderança. Então, pensar o futuro é um pensamento estratégico, porque hoje liderança é estratégia, estratégia é liderança. E sobre as empresas, particularmente, a primeira empresa a criar isso na década de 70 foi a Shell, aonde, né, na crise do petróleo da década de 70, eles criam essa cadeira de estudos do futuro. E hoje, né, junto com essa cadeira, eles já sabem que se chegar ao final da era do petróleo, eles já sabem como vão ser os caminhos que eles devem seguir. A Siemens faz isso também, né? Você tem as grandes empresas como a Amazon e Apple com cadeiras de estudos do futuro. Aqui no Brasil, cada vez mais entrando esse conceito, ficando cada dia mais, digamos, profissional, porque ele é uma ciência que envolve ciências exatas, humanas e biológicas. E durante muito tempo acreditava-se que, né, o futuro era como se fosse, né, jogar, enfim, era um estudo de futurismo, e não é, ele tem ciências exatas, humanas e biológicas, então entender o futuro é importante para perceber como que vamos prosperar, tá? E aqui no Brasil, você destaca alguma empresa que tem feito um trabalho legal nesse sentido? A XP, né, ela tem uma cadeira de estudos do futuro ligado ao CX, que seria, né, o consumidor no centro de tudo. Acho que foi uma das inovações mais bacanas que eu vi de realmente, né, uma instituição financeira de pensar esse conceito de estudos do futuro. Na academia ainda nós não temos esses think tanks, né, que são tanques de pensamento para o futuro, a maioria está olhando para trás, e é importante puxar o estilingue do passado, mas é importante ver o nosso futuro, né? Então eu destacaria aí, eu acho, a XP. Você tem empresas aí de agro, de biotecnologia que estão emergindo, que já tem esse processo de pensamento de futuro, né? Estamos tendo aí os primeiros PhDs nessa área, então estamos no início, mas está sendo um trabalho bastante fantástico. Legal você falar do estilingue. Eu acho que é uma frase do Aloysio de Azevedo, se eu não me engano, que estava até na inauguração da Casa Firjan em agosto de 2018, numa exposição, que ele falava que quanto mais, o futuro é que nem um estilingue, né? Quanto mais você puxa para trás, mais longe você chega, em relação a essa importância de você olhar para trás para poder entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, né, acima de tudo. Isso é importante. Por exemplo, alguns sinais que nós estamos enxergando agora, Yuri. A desigualdade insustentável, ela não aguenta mais nesse novo mundo nosso. Isso elimina democracias, o pensamento ocidental. E hoje, né, até a década de 80, você diminuiu o conceito de desigualdade. A partir dali começou a aumentar novamente. E hoje nós estamos no mesmo nível do século XIX, 1820, quando teve a grande ruptura entre as colônias e seus países que eram os dominantes. Então a gente está vendo uma ruptura de mundo realmente, né, e muito por essa questão. E aí, né, como se combate a desigualdade? Com a educação, o que vocês fazem na Casa Firjan, com podcasts como esse, gerando novos tipos de empregos, né? Isso é um ponto importante. Cara, tem até uma coisa que você fala no livro, né, que tem acontecido muita coisa ruim atualmente. Acho que as pessoas, de uma certa forma, e talvez até seja uma percepção pessoal, as pessoas estão um pouco pessimistas, tanto que a visão de futuro que se tem hoje, eu acho que está mais voltada para a distopia do que para uma coisa mais positiva. Isso se reflete até em produções artísticas, né? A gente tem visto muitos filmes e tal, meio distópicos. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você consegue enxergar de forma tão positiva, né? Inclusive você passa isso no livro, um futuro promissor. Como é que você enxerga esse futuro promissor? Nós temos que ver, Yuri, sobre combater a progressofobia. A progressofobia é esse medo do progresso e acreditar que o mundo está pior. Ele não está pior. Se nós pegarmos todos os dados do mundo, absolutamente todos, tá? Eles estão melhores. Alguns poderiam estar bem melhor, mas você tem os dados melhorando realmente, né? Se você pegar sobre ambiental, se você pegar sobre governança nas empresas, se você pegar sobre, né, o conceito de desigualdade, sim, ele é um que está assim, mas se você pegar o outro lado também de como uma pessoa hoje que ganha um valor X, né, que é uma classe emergente, ele tem mais qualidade de vida do que um rei no século XVIII. Isso não é só tecnologia, é também esse processo desse novo mundo. E além disso, né, eu cito no livro uma mandala da inovação, e então, né,
nós vamos ter um momento que muitos problemas que deveriam ter sido resolvidos nas últimas décadas, nos últimos séculos, como, por exemplo, o saneamento básico, será resolvido por nanotecnologia. Nós estamos vivendo um lugar que você consegue hoje, usando a economia da inteligência artificial, desenvolver vacinas em um pouco mais de um ano e colocar isso disponível para toda a humanidade praticamente. Então isso é a vitória, né, do pensamento do combate à progressofobia e de ser um otimista racional baseado em dados. Legal. Ju, mudando um pouquinho de assunto, a gente talvez entre um pouco mais nisso daqui a pouco, mas falando sobre forças disruptivas, que no livro você traz um trabalho da consultoria Boston Consulting Group, né, o BCG, que identificou as principais forças disruptivas que estão revolucionando a maneira como o trabalho é realizado nas empresas e obrigando os líderes a repensar até as suposições mais básicas sobre como suas organizações funcionam. Isso até estou citando a sua própria escrita, né, dentro do livro. Então você pode falar um pouquinho sobre que forças são essas e como que elas agem? Na verdade, ali eu coloco várias forças, eu vou pegar algumas principais e algumas até novas que estão emergindo, né, que vão estar no... quando você tem esse advento da Web3, tá? E aí a Web3 ela vem com blockchain, NFT, vem com o conceito, né, de metaverso. O metaverso é só uma pontinha desse iceberg. A Web3 vai mudar completamente a nossa relação de ser humano, de comunicação, de trabalho. Quando você coloca uma das forças, que é essa revolução física, para gerações mais novas, uma vida cabe dentro da outra. As pessoas estarem escutando a nossa voz, né? Algumas gerações precisam ver o vídeo, mas outras só a voz já é o suficiente, porque vão caminhar, vão pegar um transporte público escutando o nosso podcast. Então o físico ele veio para ficar e uma vida cabe dentro da outra. E dentro desse conceito, né, de falar da dimensão física, a gente vai ter que mudar o trabalho e a educação. Aquele conceito de espaço concreto, tempo cronometrado, para a maioria dos trabalhos não vai fazer mais sentido. Então, né, por exemplo, a Firjan, que, né, uma federação das indústrias, ela vai ter que realmente, ela está repensando, né, já sobre as profissões do futuro. Vou dar um exemplo para vocês de indústria realmente. A China, ela coloca hoje em 17 tipos de indústrias verticais, da indústria automobilística, de telecomunicações, de transformação digital avançada, de robótica, de agro, o conceito de blockchain. E aí você fala assim, mas o que é o blockchain na indústria? Eles acabam de lançar um carro popular elétrico, né, que ele vai custar o preço final para o consumidor $5.000. E ele vem para combater, né, a ascensão da Tesla, por exemplo. Mas como que ele consegue fazer um carro tão barato? Porque no processo de blockchain, ele conseguiu economizar por mês quase 100 mil folhas de aço. Porque agora você sabe exatamente aonde está o desperdício, aonde você consegue cortar melhor, fazer de forma melhor. Então, olha só a eficiência. E aí, nessas forças, né, sobre o trabalho, antes era um conceito de empresa totalmente, né, horizontal. E agora são conceitos de empresas verticais, em rede, né, porque hora você vai ter um nômade digital que vai trabalhar olhando o mar do Rio de Janeiro, ou indo para a Serra Gaúcha, esse é o conceito de mundo agora, ou trabalhando nesses países que já têm regras de nômades digitais, né? E além disso, você vai ter que ter os C-levels, que são aquelas pessoas que pensam na eficiência financeira, assim, na eficiência da produtividade, mas também precisam pensar na eficiência do futuro e da inovação, né, que é a nova tríade. Essa eficiência do futuro e da inovação é uma empresa que realmente aprende com todos. Então, esse é um grande processo de mundo. E aí temos os transhumanos, o ativismo digital, que tudo vem emergente e muito forte. E dentro desse contexto de novo trabalho, você também dá algumas pistas para os profissionais de como que eles podem se manter relevantes no futuro. O ponto principal é assim, nós temos que ter hoje o motor para o século XXI, seja para um executivo, ou para um pré-adolescente, ou para uma criança, é a curiosidade. Todos nós, Yuri, somos curiosos. Todos nós, sem exceção. Só que com, né, o embrulhar da vida, a gente vai perdendo esse conceito de curiosidade e vai colocando, parece que a vida num piloto automático. Então, despertar a curiosidade sua interna é importante, da sua equipe é muito importante, porque esse é o motor do século XXI. Todos os dias acontecem coisas fabulosas e a maioria das pessoas não param para ver. E aí tem aquela visão que a gente falou agora há pouco de o marketing de quem faz coisas erradas é tão bom que todo dia sai no Jornal da Noite ou no Jornal Impresso da Manhã.
mas tem coisas fabulosas acontecendo. E aí a curiosidade de ver o novo, de ver esse despertar, né? E o outro ponto é também de ter uma sensibilidade social, né? Claro que a gente tem que ter o lucro é importante, né? Eu acredito que o capitalismo precisa de evolução, como tudo na vida, mas é o melhor que nós temos hoje, né? Porque ele traz um mundo completamente diferente, mas a sensibilidade social é importante, porque hoje as empresas elas são atores sociais também, e as pessoas são atores sociais. Então, seja curioso, né? Estude sempre e se mantenha com essa sensibilidade social. E aí só um último ponto, durante muito tempo, e talvez eu me equivoquei sobre isso, talvez, nós gostaríamos que todos fossem inovadores. E está tudo bem se nem todos forem inovadores, isso é fantástico, porque o mundo precisa dessas diferenças, precisam dos inovadores, dos financistas, dos pés no chão. Então, sai todo mundo ser inovador para todo mundo ser curioso. Legal. Eu lembro, até nessa palestra que eu comentei de 2017, que eu fui sua, eu lembro você comentando uma coisa que inclusive você colocou no livro também, né? Que você fala que o curso mais procurado de Stanford é o Design Your Life, que tem foco na vida pessoal criativa e produtiva. Aí cita também que alguns dos livros mais vendidos de Harvard são relacionados a temas como felicidade, resiliência, mindfulness, empatia, liderança autêntica, influência e persuasão. Isso tem até a ver, assim, né, isso tudo entra dentro de um bolo que algumas pessoas chamam de soft skills, ou enfim, competências comportamentais, que são muito importantes para o profissional do futuro. Isso tem sido falado já há muito tempo. Queria que você falasse, assim, de lá para cá, o que você acha que mudou nesse sentido, principalmente com a pandemia, né, que foi uma grande aceleradora de tendências e de tecnologias, em termos da importância e procura dessas habilidades por parte das empresas, e especialmente considerando o cenário também que a gente tem uma falta de mão de obra técnica qualificada em tecnologia. Como é que você vê isso? São algumas evoluções, tá? Durante muito tempo, um dos principais livros vendidos, né, dessa coleção de Harvard, que era O Futuro do Trabalho, falava sobre empatia. E no advento da pandemia, trocou-se o conceito de empatia, né, por compaixão. A compaixão, Yuri, na verdade, a empatia, você olha para um grupo ou para uma pessoa ou para um determinado problema e fala assim, puxa, ali tem algo errado, né? Tá errado ali. Você se coloca nesse olhar empático. Agora, a compaixão é arregaçar as mangas e tentar ajudar em algum tipo de desafio que o mundo tem hoje. E são milhares. Em toda mudança de era tem muitos desafios. Então, né, o livro que tinha na capa empatia vai agora sair como compaixão, que não é uma coisa religiosa, é uma coisa de você arregaçar as mangas, né? Uhum. E aí, sobre a compaixão, né, eu colaboro com 2 projetos que dão bolsas gratuitas para estudantes que desejam entrar no mundo da programação, e um ponto de compaixão muito importante foi de você olhar e ver que de cada 10 pessoas que estão tentando ali entrar nessa bolsa gratuita, tá? Não paga absolutamente nada, 8 não conseguem passar na prova de lógica básica. Por exemplo, eu tenho uma reunião com o Yuri e está dizendo ali no aplicativo que meu ônibus demora 1 hora para chegar no centro do Rio de Janeiro, lá na Casa Firjan. Se a reunião é às 15 horas, que horas eu saio de casa? A pessoa não consegue fazer essa lógica. Então, a gente vai ter que ajudar essas pessoas para essa ponte, né, dessa nova era de trabalho, porque a verdade e até cito isso no livro, que de cada um emprego que se fecha, quase 4 novos estão se abrindo. Mas há um descompasso entre o que se ensinando e tá. Então, nunca foi tão importante, né, se manter atualizado, se manter, ser técnico, mas a tecnês vai ser substituído pela inteligência artificial, pelo e-economy, e ter o que é melhor do ser humano, que são esses conceitos humanos, né, de ser humano novamente. E quando e o quanto que você acha que a tecnês vai ser substituída pela inteligência artificial? Ela vai sendo substituída aos poucos, é um processo, né, rápido, ele é invisível praticamente. Alguns exemplos aqui, né? Não sei como é o metrô aí do Rio de Janeiro, mas você já tem aqui linhas em São Paulo que você não usa o maquinista. Mas não é porque não tem um maquinista, ele tem, mas ele está numa outra sala, ele não precisa ficar dentro de um túnel, indo e voltando, ele fica à distância. Uhum. Nós temos uma grande fábrica, né, aqui no Brasil, que ela é uma fábrica da indústria automobilística, e 99% do tempo, aquele grande galpão, ele fica apagado, sem nenhum consumo de energia elétrica, de energia de luz, né, com a luz apagada. Mas quem fica trabalhando ali? Braços de robóticas. Uhum. Aí você pode falar assim, puxa, mas o desemprego tecnológico é ruim.
poxa, né, meu pai no começo da carreira, né, década de 60, ele foi torneiro mecânico, uma profissão muito dura, né, conviver com fornos que chegavam a 1000 graus Celsius, né, era um trabalho duro. Então agora sai esse trabalho do torneiro mecânico, que é um trabalho muito importante e nobre, mas entra um trabalho de uma engenharia de manufatura de robótica, que paga salários melhores. Então são tempos fantásticos para estar vivo. Gil, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma coisa na minha pauta que eu acho interessante também da gente falar um pouco, que até você comenta muito, você já até falou, né, sobre a potência asiática, principalmente a China, e no livro você dedica um subcapítulo à China, e como que a China é um vetor de transformação digital no mundo. Só que nos últimos 2 anos aí, principalmente, né, ela meio que deu um 360 ali na relação comercial com o mundo, cerceando o avanço de algumas empresas de tecnologia local, até teve aquele caso emblemático do sumiço do Jack Ma, o fundador do Alibaba, China retirando as ações de algumas das suas empresas da Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Então, eu queria que você falasse assim, como é que você enxerga esse movimento atual do país e os potenciais impactos disso no mundo nos próximos anos. A China, ela tem uma escola, né, de base de sistema social, onde ela mistura 2 conceitos que eu acho bastante, enfim, é quase uma dinamite, tá? De um lado você tem um partido central, né, que se intitula comunista, e na forma de regulação social eles são comunistas realmente, mas muitas vezes, eu fui para lá várias vezes, eles são muito mais capitalistas até do que os Estados Unidos. Então é uma mistura, né, se você pegar a história, eu fui ver toda a história, 1922 é fundado por 12 jovens, o Partido Comunista, e depois eles chegam no poder. Né, mas eles sempre foram pessoas que se relacionaram com os capitalistas ingleses, né, em Hong Kong, né, ou em Taiwan, que até não fazia parte, mas eles tinham essa relação realmente. E aí, naquele conceito do massacre da paz celestial, eles falam assim, se nós não trouxermos a prosperidade para todos, né, 1 bilhão e quase e mais de 400 milhões de pessoas, o sistema vai ruir como ruiu na União Soviética. O caminho é prosperidade econômica. Então isso eu vi lá. Filas e filas de pessoas numa loja de moda italiana para fazer uma compra de uma bolsa caríssima, tá? Porque isso faz parte da ascensão social deles e tem um porquê. Só que para você liderar o pensamento estratégico, você precisa de valores humanos. Então, né, o presidente chinês Xi Jinping, alguns anos atrás, colocou na academia que não se pode discutir erros do passado do partido, não se pode discutir sobre conceitos de democracia, não se pode discutir sobre conceitos de direitos humanos, né, sobre conceitos de liberdade de imprensa. É muito difícil uma academia se manter de alta produção se você, na sala de aula, no processo acadêmico, não tem essa liberdade de pensamento. Né? Vamos pegar o conceito de metaverso. O governo central lá proibiu todos os metaversos de fora e criou o seu próprio metaverso, que chama Terra da Esperança. Mas, na verdade, isso é uma forma de controle social centralizado novamente. Mas será que isso vai ser possível até quando? Né? Até quando você consegue deixar uma ilha realmente de um país que hoje a aldeia global está formada? E aí, por outro lado, some-se a isso, esse pensamento do Partido Comunista e mais o capitalismo, que eles têm uma escola diferente da nossa. A nossa é uma escola, né, socratiana, Aristóteles, grega, né, a ideia grega. E eles são uma escola de Confúcio. E se você olhar de forma... Eles são muito diferentes. Então, vai ser um choque de mundos. Já está acontecendo, né? Isso até se relaciona com um tema também que é da desglobalização, né? Que é um movimento que a gente tem visto, principalmente em função da guerra, da Ucrânia, né? De vários países começando a fechar um pouco algumas relações comerciais para parar com a dependência da energia ou de commodities de outros países. Como é que você vê isso? Porque isso é um contraponto a toda a ideia de uma aldeia global, né? De um mundo em rede, que você também traz muito no seu livro, enfim, e que você aborda muito nas suas pesquisas. O primeiro professor acadêmico que falou sobre desglobalização é um professor da Universidade de Colômbia, né? Ele hoje não faz mais parte de lá, ele é o presidente do Banco do BRIC, é o professor Marcos Troiol, um dos grandes pensadores do Brasil no século XXI, e ele fala que chegaria um momento dessa desglobalização. E ele dá todos os fatores, mas vamos pegar a aceleração. Quando aquele Evergreen, aquele supercargueiro, ficou encalhado
em Suez, né, e ele ali parou $1 trilhão de impacto financeiro em toda a cadeia de suprimentos. A partir dali começou a se repensar sobre as cadeias que estavam produtivas tão distantes, né? E com o advento da pandemia, quando se percebeu que 90% dos respiradores, né, estavam sendo produzidos num único país, que era a China, os países começaram a repensar sobre isso. Então, né, se nós tivemos durante muitas décadas uma desindustrialização do mundo inteiro, a gente começa a rever países como o Brasil a repensar sobre esse conceito. Não só na indústria, mas, por exemplo, no conceito que é a indústria também, mas o conceito de insumos para o agro, né, de você trazer tudo ali da Ucrânia, de repente você tem uma guerra. Então, durante muito tempo se confiou nessa cadeia mundial, né, se entendeu que todos iam jogar o jogo da OMS, da OMC, né, dos órgãos, só que assim, os sinais já estavam existindo. China não assinou todos os conceitos da OMC, né, eles não têm o welfarismo é aquele conceito de respeitar a cadeia global. Isso fez com que os países, especialmente, comecem a repensar sobre isso. Então, a desglobalização nos negócios vai ser uma grande vantagem até para o Brasil, para a sua reindustrialização, tá? Agora, para o conceito de aldeia global, não tem jeito. O K-pop é um processo, né? No metaverso, você pode ser quem você deseja e como você desejar ser. Você pode ser um tigre, um ser alado, você pode ser um ser humano, pode ser um alienígena. Então, a aldeia global, na cultura, ele começa. E não tem como voltar atrás. Agora, nos negócios, é um passo atrás, né? Porque aquela linha tênue entre o trato global, ela foi quebrada por vários motivos. Tá, legal, perfeito. Vou avançar para uma próxima pergunta aqui, que você fala no livro que a gente chegou em um momento que é preciso aprender a mudar e, mais do que isso, preparar-se para as mudanças. A gente até já falou um pouco disso aqui até agora na nossa conversa. Aí, a partir disso, você propõe 4 pilares de pensamento: a sociedade 5.0, o human to human, o mundo em rede, que a gente até comentou agora também, e o trabalho com propósito. Então, você pode falar um pouquinho sobre esses conceitos? Tá, vamos começar pela Sociedade 5.0, um trabalho fantástico do primeiro-ministro Shinzo Abe, né, que durante 8 anos foi o primeiro-ministro japonês. Ele entendeu a ascensão chinesa, né, e nos últimos 200 anos a China e o Japão têm uma relação bastante bélica e complexa, né, e ele falou assim: como que eu me posiciono com um gigante que está aqui do outro lado do oceano, né, que está tendo uma ascensão vertiginosa, crescimento de mais de 10% ao ano, desde a década de 90, e aí ele se posiciona a China com um capitalismo que deve ser um capitalismo que cuida de todos, que coloca as empresas chinesas numa tecnologia sempre na ponta de lança de tudo. Então, por isso eles são hoje o país que mais tem uso de robôs sociais, que são os robôs nas residências, na área de serviços, e também robôs industriais. Mas mais do que isso, eles falam assim: a sociedade 5.0, ela ou será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E quando fala todos, são todos os seres humanos, todos os terráqueos, não só nós humanos. Então, cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta, né? Fala que nós temos que investir na educação de alto impacto desde da primeira infância. Isso é uma mudança porque antes se acreditava que a criança, que o bebê, era uma folha em branco. E hoje não. Os primeiros 1000 dias são os 1000 dias que vai conectar de ser um Yuri genial ou de ser uma pessoa que até pode ser genial, mas vai para um lado, digamos, né, da força oculta. Então você tem ali a formação das pessoas, né, e por outro lado também de trazer esse conceito de aldeia global, onde eles falam: qualquer acontecimento que acontece na noite do Japão, aqui do dia a gente já está sabendo. Então esse conceito da sociedade 5.0 sai a 4ª revolução industrial e entra o ser humano no centro. Aí dá a consequência para o human to human. Uma Philip Morris, que já anunciou na sua cadeira de estudos do futuro, desde 2005, que em 2030 não produzirá mais nenhum tipo de cigarro feito de tabaco. E faz um manifesto, ele próprio, a Philip Morris, a maior produtora de tabaco do mundo, a sociedade livre da fumaça. Além disso, eles têm um conceito, né, você tem uma Shell, que o seu principal chamado somos especialistas em imunologia. Temos uma empresa da aviação, né, da aviação, que fala assim: nós voamos com a humanidade. Então você começa a falar de humanidade, de seres humanos, né, de um conceito de gestão e administração que tem que ser bom para todos os stakeholders, inclusive para aqueles que não têm ações, mas para a sociedade.
Então você tem esse Human to Human que se associa à sociedade 5.0. Né? Qual é o nosso propósito como vida, onde nós queremos chegar, isso tem que ser muito bem respeitado. Mas as empresas que hoje são o que nós chamamos de empresas ecossistemas, são as empresas engrenagens, que eram departamentais, silos, e entre as empresas ecossistemas, elas começam a falar assim, qual é o nosso propósito coletivo? O que nos faz acordar, tá? E colocar todos nós aqui para trabalhar, para fazer, né, uma casa Firjan diferente. Qual é a questão disso? A maioria das empresas não entende a diferença entre propósito individual e não consegue imprimir seu propósito coletivo. Dados mostram que mais de 90% das empresas, quando você pergunta qual é o propósito coletivo, se forem para 50 pessoas, serão 50 respostas diferentes. E isso daí é uma questão que tem que ser trabalhada, porque se o propósito coletivo não estiver muito bem feito, você não consegue dar o passo da inovação e do futuro. Tá? Uhum. O mundo em rede é esse mundo que a gente está vivendo. Né? Vamos só pegar aqui oficialmente, dia 31 de dezembro tem o primeiro caso de Covid na China. Dia 17 de março para o mundo inteiro praticamente. Todo mundo voltou para sua casa. Né? Eu não sei se seu violão já estava aí atrás, né? Que eu estou vendo o seu vídeo, o pessoal não está vendo, mas você provavelmente deu um trato na parede, eu dei um trato aqui atrás, e a gente foi se acertando. Uhum. E agora, com o advento de Web3, metaverso, blockchain, começa essa aldeia. Acabou de ser inaugurado, a inauguração da construção será entregue em 2027, o primeiro hotel que vai ficar na estratosfera. Quais perguntas nos trazem isso? Paga imposto para quem? Que dinheiro que aceita ali? Percebeu a aldeia global acontecendo? Então, você vai ter que começar a discutir moedas globais, blockchain, criptomoedas, enfim, é um mundo... Eu sou muito grato de estar vivendo esses tempos aqui. Não, mas calma aí, vamos voltar. Primeiro hotel na estratosfera, me explica mais isso aí. Foi lançado no ano passado as bases, né? Para que seja construído o primeiro hotel, ele já está sendo construído nos Estados Unidos, ele conta com vários inventores, com vários empreendedores e investidores. Esse hotel ele vai ser lançado em 2027, na Flórida, e ele toda semana vai ter 100 pessoas que seriam turistas espaciais e vão ter 20 pessoas no staff humano que trabalham em jornadas de 7 dias. E ali vai ser uma visão realmente, né, de você ver o nosso planeta azul e também de ver a nossa imensidão escura e as nossas estrelas. Aí fica a pergunta, será que a Casa Firjan em 2027 vai fazer um encontro nesse hotel? Acho que sim. Né? Será que a gente vai ter esses eventos? Então, esse hotel, né, que eu posso até pegar aqui o nome dele, a corrida espacial já começou. Ela já está aceleradíssima. Você tem hoje um congestionamento de 2 rovers. Rovers são aqueles robôs com rodinhas e câmeras numa cratera em Marte, que você pode acompanhar ao vivo. De vez em quando eles passam bem perto. Uhum. Um é chinês, outro é americano. Goste ou não, a corrida espacial já começou. E aí, a gente sabendo dessa corrida espacial, o que nós faremos em relação a isso? Né? Qual é o nosso papel como Brasil, como indústria, né? Como educação? Então, e aí com os tradutores simultâneos, você vai poder ir para esse hotel e vai conversar com um chinês falando português do Brasil. Você não acha fantástico tudo isso, Yuri? Com certeza, fantástico. Inclusive, esse é um tema que a gente já trabalhou também em algumas oportunidades na Casa Firjan. Eu lembro até de uma coisa que é bem interessante. Parece que já tem um tratado que não permite que nenhum país possa proclamar posse sobre nenhum território fora do planeta Terra, né? Ou seja, a gente já está nesse nível de antecipação sobre nível preditivo, né, de como que vai ser o futuro. E as dinâmicas que vão envolver aí essas questões interplanetárias. Até tem uma coisa que você fala no livro também que eu acho interessante, que é sobre a mineração de asteroides. Tecnicamente, existe uma lei da década de 40 que proibia... da década de 60, que proíbe que você seja dono de algo lá fora e traga, né, produtos de fora para dentro do planeta Terra, de fora do nosso planeta para dentro do planeta. Só que os principais players desse mundo, que são, né, China, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e Alemanha e Japão, estão rediscutindo essa lei, porque só num satélite natural que está próximo aqui do planeta Terra, tá? Próximo no espaço tem uma relação grande, mas está próximo, ele tem quase 5 vezes o PIB americano em minérios. Então a discussão
vamos tirar o nióbio da Amazônia e derrubar a floresta, ou talvez vamos ter nióbio nesses locais que já estão sendo todos, né, já monitorados. Agora, quando você é um país que tem essa força, né, de agência espacial, como que ficam os outros países? Vai aumentar, né, o desequilíbrio entre países? Então são discussões importantes. Quando que você acha que vai acontecer? É assim, já está claro no planeta, isso são discussões no Fórum Econômico Mundial, nas reuniões de bancos centrais, no Banco Mundial, que um pouco da sociedade 5.0. Ou o mundo será de todos, ou ele não será de absolutamente ninguém. Essas desigualdades sustentáveis é o que está fazendo a gente ver agora, né, milhares de pessoas atravessando do México, né, para os Estados Unidos, crianças, famílias inteiras. Voltou aquelas cenas horríveis de pessoas, né, atravessando, horríveis no sentido, né, da desumanização Sim. daquilo, né, de você ver crianças se afogando, né, no mar Mediterrâneo, de pessoas tendo que sair dos seus países porque não tem oportunidade de atravessar o canal do Mediterrâneo. Então esses países mais ricos já sabem que ou eles começam a compartilhar essas riquezas com todo o planeta, né, e criar condições de que a pessoa nasça no seu país e possa ali ter uma vida plena, ou você cada dia mais vai ter essas massas imigratórias que sempre estão ficando maiores do que na época da Segunda Guerra Mundial. Então, quando os países começam a olhar isso, é que a gente vai mudar realmente, tá? Então não dá para ter aí ilhas que são ilhas de muita riqueza, muita prosperidade, hospitais de ponta, e outros países que não têm o básico. Né? E aqui na América do Sul a gente tem um pouquinho disso, o Brasil, né? Você tem pessoas que saem do seu país e vêm tratar nos nossos hospitais, etc. Então, isso é importante, né, para o Brasil, mas como continente isso não é bacana. Isso cabe lá, cabe na África do Norte, cabe no Oriente Médio, cabe em todos os locais. Legal, Gil. Eu vou lembrar aqui para ouvinte que a gente vai colocar todas as referências que a gente vai citando ao longo do episódio no descritivo, num link que você pode acessar pelo descritivo da onde você está ouvindo esse episódio. E aí eu vou aproveitar para colocar uma live que a gente gravou no Aquário Casa Firjan com o Head de Transformação Digital, que é a pessoa que estava à frente na época justamente dessa transformação da Philip Morris que você comentou, Gil. E ele falou um pouco sobre esse case, né, de como que eles estão trabalhando para criar um futuro sem cigarro. Eu vou colocar aqui também uma live que a gente gravou com o Ivair Gontijo, que é um cientista da NASA responsável por toda a parte do GPS satélite do robô Curiosity, que chegou a Marte. Então, temas relacionados aí da nossa conversa. E aí, Gil, para fechar, eu queria, assim, uma visão geral do que vem pela frente. Você até traz, né, no seu livro também um trabalho que foi desenvolvido pelo Imperial College de Londres, que mapeou aí 5 áreas de mega tendências que vão chacoalhar o mundo nos próximos 35 anos, que são elas Digital Tech, Biotech, Nanotech, Neurotech e Green Tech. Então, assim, como é que você enxerga essas áreas? O que você enxerga aí para os próximos anos? Olha, para os próximos anos serão de muita turbulência, mas de muito otimismo racional, tá, Yuri? Por que turbulência? Nós precisamos ajudar as pessoas que não estão atentas para essas grandes mudanças. E todos nós temos essa desatenção. Por exemplo, eu não sabia esse trabalho maravilhoso que vocês têm de conversar com o Head da Philip Morris aqui no Brasil, de conversar com esse cientista da NASA brasileira. Então vou escutar todos, né? Porque às vezes não é que a gente faz de propósito, falta tempo para nós, né? Então a gente tem que estar atento a esse mundo e ter esse senso de urgência, de mudança que está acontecendo. E aí serão tempos fantásticos, por quê? Porque são tempos de curar as antigas doenças que já deveriam ter sido curadas. Então a gente está muito próximo de curar a maioria dos cânceres que temos hoje na sociedade, de curar doenças que deveriam ter ficado lá para trás. Né? Terão novas, infelizmente, terão, mas né, nunca estamos muito próximos. Né? Já existe entre nós aqui no mundo seres humanos que vão chegar próximos dos 200 anos de idade, né? Pessoas bem jovens que você já vê como que são os pares de cromossomos dela. Né? Nós já temos aí a tecnologia CRISPR, então tudo isso vai trazer pessoas vivendo mais e com mais riqueza. Qual é o desafio? Se a gente não compartilhar toda essa prosperidade científica, as fronteiras do conhecimento, também as fronteiras financeiras, a gente vai ter um mundo onde pessoas vão viver 200 anos uma vida plena e outras vão, infelizmente, falecer
né, no interior dos países do hemisfério sul, com malária. Então é tempo da gente reconstruir e entender que nessa aldeia global, cada ser humano conta, cada sociedade, a sociedade 5.0 cada ser humano, e mais do que isso, começou as grandes navegações espaciais. E aí é bom a gente puxar o estilingue do passado, quando começou as grandes navegações marítimas, né, no século XIV, falavam assim para os navegadores: vocês são malucos? Vocês não estão vendo que a Terra é plana? E que ali no final, aonde a vista não alcança mais, tem um penhasco cheio de dragões? Para que vocês vão ali? E alguém foi navegar e percebeu que não tinham dragões. Chegamos aqui no nosso, que já era conhecido, mas para a grande maioria não, chegamos para o continente americano, conhecendo aí toda a América do Sul, Central e América do Norte. É um mundo diferente, então assim, espero viver muito tempo. Estou chegando aí no meu cinquentenário, viver pelo menos mais 50 anos para ver como serão as fronteiras, o que tem do outro lado ali, quando a gente puder enviar Voyage ou o que seja para conhecer outros planetas. Você já botou seu nome na lista aí para fazer uma viagem espacial? Já coloquei e não ganhei. Fiquei muito feliz que foi um brasileiro mineiro, mas, poxa, queria ter ganho. Você iria? Cara, com certeza. Iria com certeza. Curiosidade, né? Como você falou, eu acho que é um dos aspectos fundamentais aí para a gente poder seguir caminhando pelo futuro. E só voltar aqui, porque você falou uma tecnologia importante, né? O CRISPR, que justamente é um dos fatores, talvez, que possa permitir essa longevidade, essa perspectiva de longevidade. Explica o que é essa tecnologia, por favor. Essa tecnologia é como se ela fosse no seu RNA, que é o que tudo que seria o nosso código de seres humanos, como se fosse uma máquina de computação, né? E você pode ali, com uma tesoura, que é o CRISPR, cortar aonde tem o Alzheimer. Então você pode retirar isso, você pode retirar o HIV. O CRISPR acabou de ganhar, 2 anos atrás, o Prêmio Nobel de Medicina, né, um trabalho de algumas décadas, que foram 2 doutoras que foram premiadas, mas na verdade até na fala dela elas falam que é toda uma comunidade. E em toda mudança de era você tem debates éticos. Você tem 9 pesquisadores chineses, tá, que eles apresentaram numa convenção acadêmica sobre CRISPR, e eles tiraram, eram 2 bebezinhos, Lulu e Naná. O pai e a mãe eram HIV positivo. E na China, se você é um HIV positivo, você é quase que um pária da sociedade. Você não tem nenhuma oportunidade, enfim, você vira um pária realmente da sociedade. E aí eles fizeram esse conceito com o CRISPR de tirar, né, na barriguinha da mãe o HIV, né, do RNA dos bebezinhos. Esses bebezinhos nasceram negativados para o HIV, só que quando eles apresentaram isso nessa reunião mundial, a comunidade achou aquilo um absurdo. Como você pode mexer em seres humanos, você pode criar um super bebê no futuro, hoje é tirar o HIV, mas daqui a pouco é ele ser alto de 3 metros de altura, ter olhos azuis, que chama brancura artificial, não podemos fazer isso. E, enfim, esses 9 doutores chineses que fizeram faculdade fora e depois voltaram para a China, né, pegaram lá uma prisão pequena na China, que a gente acredita que não teve essa prisão, mas foi só uma resposta do governo central, mas eles foram expulsos da comunidade médica, né, mundial. Só que na defesa deles, eles falam assim: se você fosse o pai e a mãe de Lulu e Naná, você gostaria que seus filhos nascessem sem o HIV, né? No futuro, a história vai nos dar razão. E sempre na história alguém tem que quebrar o vidro. E como foi quebrado quando tiveram o bebê de proveta, que foi um escândalo. Eu ainda não tenho um julgamento total disso, mas no conceito das criancinhas de tirar o HIV delas, eu achei isso fantástico. Claro que no futuro pode ser usado de forma equivocada, mas é importante você poder. Então olha que mundo fantástico o CRISPR pode nos trazer. Perfeito, Gil. Cara, muito obrigado pelo papo. Queria encaminhar então agora para a nossa dica de ouro, que é o momento que eu peço para você dar uma dica aí de conteúdo para quem quer se aprofundar no tema ou para quem quer, enfim, alguma coisa que você está vendo ou lendo de bacana que você possa compartilhar. Claro, na verdade eu vou pedir 2 dicas, a primeira sendo o seu livro. Então, vende aí o seu livro para a galera, lembrando que a gente vai sortear um, então quem quiser ganhar esse livro autografado pelo Gil, pode mandar um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. Mas diga lá, Gil, 2 dicas de conteúdo, começando pelo Pensando o Impensável. Olha, o Pensando o Impensável, né? No dia eu estava fazendo um evento
no Hotel Fazenda para executivos numa sexta-feira. Eu abri esse evento às 3 horas da tarde, eu comecei a falar do evento, e aí de repente uma pessoa começa a fazer um sinal para eu parar. E eu pensei, será que realmente eu falei algo errado? Aí eu parei, a pessoa falou assim, olha, a nossa matriz americana pediu para as pessoas iam passar o final de semana nesse Hotel Fazenda, para elas voltarem para casa agora, porque foi deflagrado uma pandemia, Covid-19. Eu até já tinha escutado, mas não sabia direito exatamente o que era, tal. Isso foi no dia 14 de março. No dia 17 de março eu não vim trabalhar, a gente começou a se organizar para a equipe trabalhar em rede, saber como era o trabalho, né? E durante 2 semanas, praticamente 10 dias, eu fiquei assim meio paralisado, achando que ia voltar na semana que vem, né? E de repente minha vida mudou radical. Porque eu viajava todo dia de avião praticamente, de repente, e foi muito fantástico, porque eu voltei para minha espiritualidade, voltei para minha companheira, para minha casa, para minha família, cuidei das minhas coisas internas, e ali foi nascendo esse livro, Pensando o Impensável, que foi uma frase, né, que teve numa reunião mundial, logo no começo da pandemia, que um doutor fala assim, nesse momento é hora de pensar o impensável. Eu falei, puxa, e aqui foram 3 meses de pesquisa, né, apesar dele ser um livro de 240 páginas, mas ele tem assim, são mais de 25 livros que eu li, pesquisei para trazer, e ele, na verdade, é um pouco assim, de tudo que a vida me deu, de poder estudar e ser professor convidado em várias instituições aqui no Brasil e no mundo, de devolver um pouquinho isso para a sociedade. Então, Pensando o Impensável, como você disse no começo, Yuri, parece que o mundo está pior, mas ele é uma celebração, né, otimista, baseada em dados de um mundo fantástico na nossa frente. Sensacional, Gil. Diga lá, uma última dica. O que você está vendo agora ou lendo de interessante? Não, então, eu não gosto, eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode ter é falar dela própria, mas são feitos com muito carinho, é uma equipe inteira. E durante a pandemia, né, a Record me chamou para dar um curso para os seus profissionais ali, porque eram profissionais que não faziam parte da produção artística, eram do bastidores, né, e eles não se viam pessoalmente há muito tempo, só vinham ali em reuniões, reuniões no Teams, etc. Uhum. E a gente fez um curso de 3 dias sobre o futuro inteligente além da inovação. E aí, conversando com eles falaram assim, puxa, Gil, que você não faz aqui um quadro, né, num dos nossos programas na Record e tal? Aí eu fiz os pilotos no meio da pandemia, né, aquele momento que todo mundo ia gravar de máscara, aquela coisa. De repente, eu comecei a fazer o imponderável, e aí todo sábado a gente traz ali pelo menos 13 ou 14 cases que parece que saíram da ficção científica, mas já estão acontecendo. Então, se você puder assistir, pode assistir no YouTube, né, é só colocar um imponderável, Record News ou Gil Giardelli que vai vir, e ali são pesquisadores, educadores, falando de coisas até que parecem distantes, mas que vão chegar rapidamente. Excelente dicas. Lembrando que a gente vai colocar todos esses links aí num link especial que você encontra no descritivo de onde você está ouvindo esse podcast. Gil, obrigado pelo papo, mais uma vez honrado e agradecido aí por você ter aceitado participar desse episódio com a gente no podcast Lab de Tendências. Fantástico, vou compartilhar com toda a minha comunidade. Fiquei muito feliz do feedback que você deu do livro. Obrigado, saúde. Espero que brevemente eu vá para a cidade maravilhosa e possa te dar um abraço. Com certeza. Parabéns pelo livro mais uma vez. E para você que está ouvindo, muito obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. Para comentários, críticas ou sugestões, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com assunto podcast. E por fim, não deixem de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast preferido e compartilhar com seus amigos e amigas que podem se interessar pelo tema. Se tiver no Spotify ou no Apple Podcast, ajuda muito se der 5 estrelinhas pra gente, e se postar no Instagram, marca a gente no @casafirjan. Obrigado e até o próximo episódio.